Pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui do nosso canal do YouTube, aqui do Conversa de Torcedor, e falando sobre a sexta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Tivemos aí os jogos aí que aconteceram aí terça e quarta-feira, vitória do Flamengo no Maracanã, vitória também do Tricolor Carioca, o Fluminense também no Maracanã e o empate do Botafogo sem gols contra a equipe do time do Júnior Barranquilla, que nós vamos falar aqui de tudo que aconteceu a partir de agora. Vocês vão acompanhar aqui no pós-jogo, no Conversa de Torcedor. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe nossos vídeos, deixando aquele like que ajude demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas com vocês, e também o nosso programa ao vivo a partir das 11 da manhã, todo sábado, o nosso programa Conversa de Torcedor pela rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor no YouTube, também pelo site radioNSC.com, também pela Rádiosnet. Tudo de primeira para você, que vai ficar muito bem informado sobre as informações para vocês nesse pós-jogo também, e no programa Conversa de Torcedor também, as informações sobre o Campeonato Brasileiro. Tem Vasco e Flamengo no domingo, Fluminense e Juventude no sábado, Botafogo e Corinthians também no sábado à noite. Tudo de primeira para você ficar muito bem informado sobre as informações do seu clube do coração, tá bom, pessoal? Com certeza estaremos aí acompanhando de montão, tá bom? Vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação dos jogos dos jogos que aconteceram nesta terça e quarta-feira pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. Tivemos aí os jogos que aconteceram. O Botafogo empatou sem gols pelo placar de 0-0, certo? E o time do Botafogo, com o Diego Hernandes, foi expulso, né, no segundo tempo, e com o rendimento do time caiu na reta final do jogo, e que aconteceu de uma maneira aí que o Botafogo empatou sem gols com o Júnior Barranquilla no estádio Metropolitano. Não estava muito cheio, não estava muito cheio. É um jogo de compadres, né, para variar, né? E teve aí o Arthur Jorge, que colocou em campo um time misto, né, com cinco, ou melhor dizendo, seis reservas para campo, entre eles a dupla Romero e Hernandes, que voltaram a atuar na equipe depois de uma polêmica, né, depois do ato de disciplina, né, que teve aí durante aproximadamente uma semana, né, principalmente que aconteceu esse ato de indisciplina. Então, até começou bem o jogo, inclusive, o Botafogo, e foi do Alvinegro as melhores chances na etapa inicial, e quase abriu o marcador com o Romero e o Tietê, né, o volante. O Tietê também teve a chance e não foi conseguida, e nem, não foi construída em gols, melhor dizendo aí para vocês, no primeiro tempo. E na segunda etapa, a intensidade diminuiu, né, principalmente após a suspensão do atacante, a expulsão, né, do atacante Diego Hernandes, certo? E o uruguaio entrou com a sola da chuteira em cima do enamorado, que é o jogador, jogador colombiano, o enamorado colombiano, né? E entrou de sola na chuteira do jogador do time do Júnior. Cartão vermelho direto para o jogador Hernandes, né? E os colombianos comandaram na reta final do jogo, mas não conseguiram converter em gols. Em poucas as chances que teve na partida no estádio Metropolitano. Então, as equipes ficaram com 10 pontos. A equipe da Colômbia ganha no saldo de gols, né? A primeira colocação é do Júnior Barranquilla, fica no pote 1, e o Botafogo fica no pote 2 por estar na segunda colocação. Então, meus amigos, temos aí o sorteio que vai acontecer na próxima segunda, no estádio, melhor dizendo, na Confederação Sul-Americana de Futebol, em Luque do Paraguai. Então, o time do Botafogo vai decidir aí o jogo da volta fora de casa. Então, temos aí nessa situação da equipe do Botafogo. Então, o time do Botafogo enfrenta contra a equipe do time do Corinthians nesse sábado, às 9 da noite, pelo horário de Brasília. E também o Júnior Barranquilla enfrenta o Milionários na Colômbia no próximo domingo, né? Neste domingo, pelo Campeonato
colombiano. Tá certo, pessoal? E vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação do Flamengo, né? O Flamengo conseguiu uma vitória importante pelo placar de 3-0, né? Uma noite aí do Pedro, inclusive, para as pretensões do Flamengo, inclusive, né? O atacante fez 2 gols, o Vargas deu a sua colaboração, né? Digamos assim, marcando o gol contra. Então, a equipe do Flamengo fica na segunda colocação do grupo E. O time do Bolívar é o líder, né? Foi líder do seu grupo com 13 pontos, o Flamengo com 10 pontos. Se classificando na segunda colocação, né? O time do Flamengo venceu com 2 gols de Pedro e o gol do Vargas contra, né? Com uma atuação segura, né? Uma ajudinha, né, do adversário e sem sofrer sustos, né? Digamos assim. Então, meus amigos, esse detalhe que aconteceu. Então, o Flamengo ainda tinha chances de se classificar, ainda, né, na primeira colocação no grupo E, na fase de grupos da Libertadores, mas para isso também dependia de uma vitória do Palestino contra o Bolívar lá no Hernando Siles, 3-1 para o Bolívar, não deu certo, então temos aí o time do Bolívar fez sua parte, venceu o jogo 3-1 e garantiu a primeira colocação com 13 pontos ganhos e o Flamengo com 10 fica na segunda colocação, então está no pote 2 no sorteio. Então vai ser no dia 3, né, no dia 3 de junho, na próxima segunda-feira. Então, e não que o Flamengo precisasse de uma colaboração, mas a vitória na última terça-feira teve a contribuição do time adversário, o time do Milionários, nos dois primeiros gols. Primeiro, do lance na defesa, a defesa do Milionários cochilou, né, no lance, né, o goleiro Monteiro foi enganado pelo kick da bola e o Pedro aproveitou a situação, né, de só empurrar para o fundo da rede o gol que aconteceu no iniciozinho da primeira etapa, né, no início da primeira etapa, né, o Pedro fazendo 1-0, né, a defesa da equipe do Milionários vacilou, né, isso foi tudo aos 7 da primeira etapa e aos 26 também tendo aí a situação do Vargas desviando contra a própria meta após o cruzamento do Gerson, né? E ficou tudo fácil, né? Tudo fácil na partida. Então o Flamengo estava superior no jogo, né? O time do Milionários tentando conseguir chegar nos ataques e não conseguia. Então o Flamengo sendo mais seguro na partida no primeiro tempo. E ainda aos 44 minutos, o Pedro viveu uma grande noite no Maracanã, viveu numa grande noite dentro do Maracanã e marcando 2 vezes, né? Por muito pouco não anotou o terceiro gol do gol de bicicleta, né? O hat-trick, né? O hat-trick, que é o quase que fez o gol de bicicleta depois de aproveitar a bobeira da zaga do Milionários, né? Para abrir, para anotar o primeiro gol da noite. Anotou o segundo, né, que o atacante recebeu um bom passe do Vinha, né, no setor de ataque, né, ainda no meio tempo, para chutar no cantinho do goleiro e também, né, fazer o segundo gol da equipe do Flamengo, né, anotar o segundo gol dele no jogo, batendo no cantinho para fazer o segundo gol do Flamengo, o segundo dele, né, ou menos o terceiro gol do Flamengo, o segundo dele, 20 gols na temporada e esta vitória celebrada aí na noite de terça-feira foi a 100ª vitória do Flamengo na Libertadores da América, sendo disputadas aí em 176 partidas oficiais na história na Libertadores da América. Apenas 2 clubes brasileiros alcançaram essa marca, o Palmeiras e o Grêmio, né? O Palmeiras com 136 e o time do Grêmio com 109 vitórias, né? Isso, o Flamengo conseguiu aí essa vitória importantíssima e também preocupação por conta disso, que o Ayrton Lucas saiu do primeiro tempo, né? O Ayrton Lucas saiu na primeira etapa para dar a vaga no Vini, para dar a vaga ao Vini, né? E vem a informação do Flamengo que ele sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda e é dúvida para essa partida contra o Vasco da Gama no Maracanã, inclusive, diga-se de passagem, e também a expulsão do Bruno Henrique, né, que durou 5 minutos. O Bruno Henrique, né, aos 35 entrou no lugar do Gerson, né, e aos 40,
né, que recebeu o cartão vermelho, né, após a entrada muito dura em cima do Paredes, né, em cima do Paredes, e o árbitro viu o árbitro de vídeo, né, viu na checagem, e aí voltou com a decisão do árbitro de vídeo e cartão vermelho para o Bruno Henrique. Então temos aí o Flamengo enfrenta a equipe do Vasco da Gama a partir das 4 da tarde, Flamengo e Vasco, 4 horas da tarde, no Maracanã, e tendo aí o Júnior contra o Milionários no Campeonato Colombiano nesse domingo. Então temos aí os jogos do domingo, inclusive, nos campeonatos locais, né? O Flamengo no Campeonato Brasileiro contra o Vasco, o mando de campo é do Vasco, no Maracanã, e o jogo entre Júnior, Barranquilla e Milionários, tá bom? Vamos falar aqui agora sobre a situação do Fluminense, que conseguiu uma grande vitória, né? E garante aí uma das melhores campanhas na fase de grupos da Copa Libertadores da América, né? Então o Fluminense é o quarto melhor, na melhor campanha da fase de grupos, porque tivemos aí o River Plate primeiro, o Atlético Mineiro em segundo, Palmeiras em terceiro e o Fluminense em quarto. Então, temos aí o Fluminense na quarta melhor campanha na competição, depois de vencer de virada pelo placar de 3-2 com Keno, Marcelo e John Kennedy fazendo seus gols para a equipe do time do Fluminense na quarta-feira no Maracanã. Então, meus amigos, depois que o time do Fluminense de estar 2 vezes em desvantagem, né? Uma virada importante para o time na competição, né? Com os gols de Keno, Marcelo e John Kennedy, o Arregui e o Serna fez os gols para a equipe peruana, né? E com a vitória o Fluminense chegou a 14 pontos, no momento tornando-se, né? Até nessa questão, depois do jogo, era o segundo melhor, na melhor campanha na fase de grupos, mas só que com os resultados do Atlético Mineiro, do Palmeiras e também no River Plate, que ganhou contra a equipe do time do Táchira da Venezuela por 2-0, e que o time do Fluminense passou o seu quarto, né, na melhor campanha na fase de grupos da competição. Então temos aí nesse momento. Então, meus amigos, nesta quinta-feira, na última quinta-feira, melhor dizendo, o time ainda teve aí o Palmeiras e River Plate, né, que já tinha acabado aqui. Então o Colo-Colo ficou com a segunda colocação do grupo D na classificação, né, ao empatar contra o Cerro Porteño, que vai para a Sul-Americana, 1-1, e o Alianza Lima, que está eliminado em todas as competições que tem aí nessa situação. Então o Alianza Lima está eliminado em todas as competições sul-americanas, tá bom? Então, meus amigos, já disse aqui, o sorteio vai ser na segunda-feira, né? E também, falando sobre o Marcelo e o John Kennedy, vamos falar aqui daqui a pouquinho, porque teve um susto no primeiro tempo, né? Logo aos 6 minutos que o Fluminense tomou um gol de uma cobrança de escanteio, no lance de escanteio cobrado, né? E o Arregui de cabeça fazendo 1-0, e de um erro de marcação do Marcelo, né? Que teve uma marcação errada do Marcelo e que aconteceu no jogo. E com isso, a dificuldade para entrar na defesa adversária foi assim ainda aumentada por conta disso, né? Para entrar na defesa adversária aumentou, né? Dificuldade aconteceu, a dificuldade aumentou, né? E o time só levou perigo no primeiro tempo, e uma cabeçada de Keno depois de um escanteio cobrado por Marcelo, e para a segunda etapa, né, o Fernando Diniz mexeu aí nas 3 alterações que teve aí na equipe do Fluminense. Entraram Marquinhos, o Marlon e Ganso, né? Nesse detalhe também que faltava mais mobilidade no setor de meio de campo, e isso que faltou, e o Marquinhos para avançar no setor pelo lado direito de ataque para fazer algumas jogadas, certo? E saíram o Guga, o Felipe Melo e também o Alexander, né? O Alexander também saiu na equipe tricolor, e logo com 1 minuto no segundo tempo, o time do Fluminense empatou com o lance do Keno, aproveitando a sobra de bola, né? Na pequena área, né? No rebote do goleiro, do goleiro Saravia, e antes, né, mesmo no chute no Marquinhos, inclusive aí, né, no chute no Marquinhos, que teve no rebote aí no goleiro Saravia. E, no entanto, em seguida aí, o time do Alianza
fez o segundo gol, né, com o gol do Serna, retornando na frente, né, com um chutaço, né, foi no cantinho do goleiro Fábio, mas o Fluminense correspondeu com o gol do Marcelo, né, que teve aí que o Marcelo, depois de bobear no lance do primeiro gol do Alianza, né, que tivemos aí o jogador Marcelo brilhando novamente, porque nessa situação de que o Marcelo voltou a brilhar novamente, né, de uma sequência de tabelas com o John Kennedy e também com o Keno, ele marcou um golaço para empatar o jogo, para empatar a partida no estádio do Maracanã 2-2 aos 6 minutos de partida do segundo tempo, né? Então tivemos aí de 3 gols em sequência que mexeram com a galera, que principalmente, né, em 7 minutos, em 3 gols em sequência, que esquentaram ainda mais, né, mais a partida. E depois, nos ataques perigosos dos dois lados, inclusive aí, dentro dos contra-ataques, por exemplo, aqui, dos lances que o Fluminense teve na partida, né, inclusive, pelo lado da equipe do Alianza Lima, com o Otterman, que teve aí a chance de gol, também nos lances também do Marcelo também, nos cruzamentos também do John Kennedy, que acabou entrando no segundo tempo também, né? E foi dele o gol da vitória, né? O Arias achou um espaço na medida para o John Kennedy, o herói do título do ano passado, para fazer o gol da virada e fechar o placar. Só para a gente falar aqui, o Waterman, por exemplo, o Waterman teve aí do Alianza Lima de jogadas perigosas, o Serna também, que teve aí um jogador perigosíssimo também para a equipe do time do Alianza Lima, também movimentação com o Ganso também para distribuir as jogadas pelo Fluminense, que acabou entrando na segunda etapa, né? E, falando aqui do John Kennedy, né, que voltou a brilhar, né, depois de um momento complicado que viveu no clube por conta do ato de disciplina que teve depois do jogo do Vasco da Gama, de volta ao elenco, havia marcado o gol, né, marcado na vitória contra a equipe do Sampaio Corrêa, e aí, né, na Copa do Brasil, e agora na competição que o consagrou, né? Depois da Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa, que fez o gol, né? E aí teve aí o gol do jogo na Copa Libertadores da América e que conseguiu a vitória, né? Que aconteceu. Então, meus amigos, o time do técnico Fernando Diniz agora volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, né? Contra o Juventude, né? Depois de 2 semanas parado por conta das enchentes que aconteceram aí lá no Rio Grande do Sul. E agora voltando aí ao Campeonato Brasileiro da Série A, na 7ª rodada, neste sábado, a partir das 6h30, entre Fluminense e Juventude, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, que nós vamos estar acompanhando também. Então, os times do Rio estão classificados para a próxima fase da Copa Libertadores da América e, com certeza, o sorteio que vai estar tendo aí no dia 3 de junho, e vamos ver o que vai acontecer, né? A sorte está lançada, né, para os times do Rio, que nós vamos estar acompanhando aqui no Conversa de Torcedor, é claro. Nós vamos estar acompanhando aqui no Conversa de Torcedor, o sorteio das oitavas de final da competição da Copa Libertadores da América, e falando com vocês, debatendo com vocês muito sobre esse sorteio que vai acontecer nesta segunda-feira, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia em mais um pós-jogo especial aqui no Conversa de Torcedor. Gente, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, se inscreva, repito, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like que ajude demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhar pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, terças e quintas-feiras, a partir das 18 horas, aqui no Conversa de Torcedor Notícias, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, e também aos sábados, o nosso programa ao vivo, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube, também no canal, repito, no canal do YouTube, né? RádioNCC.com, e também pela Rádiosnet, também pelas ondas da rádio 98.7 FM, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor, para você que está acompanhando o nosso trabalho. Valeu, galera!